Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar uma aula rápida aqui de geometria analítica, só para a gente ver dois assuntos muito tranquilos. Primeira parte da geometria analítica é quando ele te perguntar qual a área do triângulo. O que vai acontecer? Ele vai te dar o vértice A, aí você tem que lembrar que todo ponto tem coordenada no eixo X e no eixo Y, certo? Aí ele vai te dar o vértice B. B. Ele vai te dar o vértice B, que também vai ter um XB e também vai ter um YB. E ele vai te dar um vértice C, que vai ter um XC e vai ter um YC, certo? Ótimo. Como eu vou calcular isso aqui? Eu vou mostrar o jeito que eu mais gosto de fazer e depois o jeito mais convencional. A gente precisa lembrar primeiro que a área vai ser sempre a metade do determinante. Metade do determinante. Laís, como é que eu acho esse determinante? Primeira ideia que eu vou fazer é o determinante que eu gosto de fazer. Pego o vértice A, coloco o XA dele aqui, o XB dele aqui, o YB dele aqui, perdão. O YA dele aqui. Então, X e logo abaixo o Y. A mesma ideia para o ponto B. E a mesma ideia para o ponto C. Ótimo. O que eu faço a partir daqui? Eu repito a primeira coluna. E agora eu multiplico o cruzado. Sempre, primeiro de cima para baixo. Somando aqui. Depois de baixo para cima. Mas calma, isso aqui vai ficar mais tranquilo quando a gente fizer uma questão já. Tá? Então, a gente vai lembrar dessa ideia de que a área é a metade desse determinante que eu vou encontrar aqui. Outra forma de fazer isso é matriz. Como é que eu faço isso, Laís? Olha só. A gente vai fazer isso assim. Outra forma de montar o determinante é montá-lo numa matriz para resolver. Sarri, a gente vai colocar assim, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, certo? Aí eu completo aqui com 1, porque tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Completei com 1. Beleza, Laís, agora o que eu tenho que fazer? Repetir as duas primeiras colunas. YB, XC, YC. Ótimo. Aí a gente vai continuar a mesma ideia. Vai multiplicar cruzado de cima para baixo. Bem bonitinho. Aqui. E também aqui. Tá. E a mesma ideia de baixo para cima. Dessa forma fica muito confuso. Então vamos fazer comigo aqui uma questão. Eu vou colocar pontos aleatórios só para a gente treinar a ideia. Eu vou dizer que o ponto A é 1 e 2. Que o ponto B é 0 e 3. E que o ponto C é 1 e 1. Aí a gente vai calcular esse determinante. Vamos fazer ele aqui comigo do meu jeitinho, depois do outro. Vamos lá. Coloca X de A, Y de A. X de B, Y de B. X de C, Y de C. Lembra que a gente falou? Repete a primeira coluna. Perdão. Que é 1, 2. Beleza, agora vamos multiplicar de cima para baixo. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 1 dá 0, mas aqui é positivo. E 1 vezes 2, mais 2. Beleza, a gente fez tudo de cima para baixo. Agora vamos fazer de baixo para cima?
2 vezes 0, 0. Mas como está de baixo para cima, menos 0. Óbvio que ele vai sumir, mas eu quero deixar aqui para a gente entender o que a gente está fazendo. 3 vezes 1, 3. Como a gente está indo de baixo para cima, vai ficar aqui menos 3. 1 vezes 1, 1. Como a gente está de baixo para cima, vai ficar menos 1. Vamos lá comigo? 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. 3 e 1 dá 4. Só que eles estão negativos. Eu estava te devendo R$3, fui lá e peguei mais R$1 com você, eu estou te devendo 4. Então, meu determinante deu 1. Mas eu perguntei a área. Então, a área é a metade do determinante. A metade do determinante. Metade do determinante. Certo? Tranquilo, né? Agora vamos fazer do outro jeito? Vamos fazer do outro jeito. Vamos lá comigo rapidão. Determinante. Lembra que agora a gente vai fazer assim, ó. Cruza aqui a linha. XA, YA, XB, YC, YB, perdão, e XC, YC. Completa com 1. E repete quem? Isso, as duas primeiras colunas. As duas primeiras colunas. Ótimo, agora a gente vai fazer a mesma ideia de multiplicar cruzado. Olha lá. 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Como a gente está de cima para baixo, eu somo. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Vamos agora de cima para baixo. De baixo para cima. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Como é de baixo para cima, vamos colocar negativo, hein? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como a gente está de baixo para cima, a gente vai colocar menos 1. E 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. Olha aí, ó, aconteceu a mesma coisa. 5 menos 4. Isso aqui dá 1. Como eu perguntei a área é a metade do determinante. Então, a área desse triângulo, que eu hipotético, é meio, 1 sobre 2. Tranquilo, né? Só praticar essa ideia. Ah, Laís, e quando esse determinante der 0? Quando esse determinante der 0, é o que a gente chama de condição de alinhamento. Então, coloca uma observação aí, ó. Quando a gente achar um determinante igual a 0, quer dizer que todos os pontos desse triângulo... Isso aqui era para ser uma linha reta, tá? Pertencem à mesma linha. Então, quer dizer que A, B e C estão na mesma linha. Então, quando o determinante der 0, esses pontos estão alinhados. Coloquem essa observação aí, tá? Determinante igual a 0, os pontos estão alinhados. Tranquilo, né? Agora, nossa última parte é calcular o baricentro. Como a gente calcula o baricentro? Vou colocar aqui o nome dele. Baricentro. Lembra o que era baricentro? Espero que vocês lembrem. Mas baricentro é encontro das medianas. Putz, Laís, eu não lembro o que é mediana. Então, vamos tentar desenhar um triângulo aqui rapidão. Olha só. Mediana é uma reta que sai de um vértice e vai até o ponto médio do outro lado, ó. Isso aqui divide esse lado em duas partes iguais. Então, essa retinha aqui a gente chama de mediana. Mediana é uma reta que parte do vértice e vai até o lado oposto no ponto médio. Ela corta o outro lado no ponto médio. Então, ela divide aquele lado em duas partes iguais, dois lados iguais, tá? Então, baricentro é encontro das medianas. Tem que lembrar disso para mim, hein? Baricentro, encontro das medianas. Laís, como é que eu calculo esse baricentro? A gente representa o baricentro pela letra G. Mas lembra que G é um ponto, né? Se G é um ponto, ele tem coordenada no eixo X e coordenada no eixo Y.
Olha como é que a gente faz a parte de x. É xa mais xb mais xc sobre 3. Esse é a parte em x. Agora, a parte em y é a mesma coisa, só que para y. Então, isso aqui é g de x, isso aqui é g y. Ya mais yb mais yc, todo mundo dividido por 3. Então, vamos fazer baricentro aqui para esse triângulo hipotético que eu criei? Vou até colocar aqui bonitinho. Vamos lá. Vamos calcular o baricentro dele. O baricentro dele, então, vai ser... Vamos fazer parte em x. Olha lá, x. 1 mais 0 mais 1, todo mundo dividido por 3. Essa é a parte de x. Agora vamos fazer a parte do y. 2 mais 3 mais 1 dividido por 3. Vamos lá, me ajuda aí. Baricentro. 1 mais 0 mais 1 dá 2, né? Então, aqui em x ele é 2 sobre 3. E em y, vamos ver? 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Dividido por 3, ainda dá 2. Pronto, é assim que a gente vai escrever o baricentro. Lembra que baricentro é um ponto. Então, ele tem coordenada no eixo x, e no eixo x, e no eixo y. No eixo x e no eixo y. Pratiquem essa ideia, tá bom?